Certo. Iniciou a gravação. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, tanto o plano de ensino quanto os slides da primeira e, se eu não me engano, da segunda unidade também já estão disponíveis para vocês lá no SIGA, tá? Em todos os slides, vocês vão observar que tem a versão aqui, ó. Essa versão foi a data que eu compilei o conteúdo dos slides. Então, se de repente eu atualizar a informação que está no slide, vocês vão ver que essa data vai mudar. Então, vai ser a data da última atualização dos slides, tá? Então, vocês podem confirmar se essa é a última versão do slide através desse cara aqui, tá? Eu sempre divido os slides entre as unidades, né? E se vocês procurarem aqui, deixa eu só fechar aqui, ele tem aqui também um sumário aqui, onde vocês podem acessar direto o conteúdo quando é necessário, tá? Então, vamos lá. Então, como eu já tinha explicado para vocês, a parte da unidade 1 é uma parte introdutória, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, alguns aspectos éticos e legislação da área de segurança, de segurança da informação, falar o que são riscos, ameaças, vulnerabilidades, ataques, segurança física e lógica, parte de política e mecanismos de segurança, o que é o plano de contingência, quão importante é o plano de contingência e o que pode acontecer na falta dele, mecanismos de autenticação, autorização e controle de acesso de sistemas, e alguns malwares que são riscos à segurança da informação, não só malwares, também, né, tudo que pode aí abranger, que pode ser considerado um risco à segurança da informação, certo? Então, antes de a gente começar, propriamente dito, né, a gente vai falar sobre segurança da informação. Tá, mas o que é informação? Para a gente entender que a gente precisa criar segurança sobre a informação, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é a informação. Então, o que acontece? Informação a gente pode considerar como dados inseridos em um determinado contexto que acabam proporcionando alguma informação relevante a ser considerada. Tá, mas o que é isso, professor? Eu vou explicar. Imagine que eu simplesmente entregue um dado para vocês, a 40 graus centígrados. O dado, simplesmente solto no universo, ele não representa muita coisa. Você sabe que é uma temperatura, mas você não consegue inferir grandes informações. Ele é apenas um dado, 40 graus centígrados. Agora, quando eu jogo ele dentro de um determinado contexto, eu consigo inferir alguma informação relevante. Por exemplo, 40 graus centígrados é a temperatura corporal de alguém. Opa, essa pessoa está com febre. Ah, não, 40 graus centígrados é a temperatura ambiente. Opa, é um dia quente, né? Tá calor. 40 graus centígrados é a temperatura da água no cozimento de um ovo. Não vai cozinhar esse ovo nunca, né? Então, tá muito baixa a temperatura, precisa aumentar. Então, o que acontece? Esse dado, né, 40 graus centígrados solto, simplesmente, ele não significa praticamente nada. Agora, quando a gente contextualiza ele, coloca, insere ele dentro de um determinado contexto, aí ele passa a ter alguma informação relevante, alguma informação útil, certo? Então, o que acontece? A informação, ela trata-se aí do resultado, né, do resultante do processamento, manipulação e organização de dados, de tal forma que represente uma modificação, seja ela qualitativa ou quantitativa, no conhecimento de um sistema, seja ele humano, animal ou máquina, que recebe ele. Primeira coisa, o que é qualitativo, o que é quantitativo? Quantitativo, como o próprio nome diz, é quando você consegue quantificar alguma coisa. Você consegue transformar isso em número, propriamente dito. Qualitativo é quando você não consegue definir em números, né, alguma coisa. Então, está mais associado à qualidade. Então, o que acontece? A pessoa, vamos analisar as vendas de uma determinada marca de, sei lá, manteiga. Né? Então, as vendas, então eu posso analisar de forma quantitativa quantas vendas foram feitas por mês, né? Quantas unidades foram vendidas por mês. Mas, às vezes, eu preciso também analisar de forma qualitativa, qual que é a qualidade dessa manteiga. E a qualidade, né, qualitativamente, às vezes é muito subjetiva, porque ela está associada às experiências prévias do usuário. Né? Então, é uma métrica que tem que tomar um pouquinho de cuidado.
No sistema, quando a gente fala de um sistema, a gente pode estar falando de um sistema computacional, uma máquina, né? Mas esse sistema pode ser um sistema humano, um sistema animal, né? Então, ou seja, a gente está falando de informação. Como eu acabei de falar para vocês, 40 graus centígrados de temperatura corporal. Vocês estão escutando isso, então o sistema que está recebendo essa informação é o ouvido de vocês, né? Então, é o sistema nervoso de vocês que está processando essa informação e está entendendo, opa, tem febre, né? Então, nesse contexto que a gente está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar. Continuando sobre o que é informação, a gente também pode analisar ele do ponto de vista que é um conjunto organizado de dados, que acaba constituindo aí uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento que se deseja passar. Então, por exemplo, eu estou monitorando temperatura corporal. Quando dá 40 graus, eu sei que é um evento febre, né? Ou está com fenômeno de febre, né? Ah, não, está com 36 graus, 36,5 graus, 37 graus e meio, é febrícula, né? Então, a gente pode trabalhar nesse sentido aí. Então, a gente consegue contextualizar as coisas quando a gente organiza ele. Ele permite resolver problemas e tomar decisões. Então, as informações permitem isso, tendo em conta que, na verdade, o uso racional da informação é a base do nosso conhecimento. Então, basicamente, né, a gente tem três níveis. A gente tem os dados de forma mais bruta, embaixo. A um nível mais superior, nós temos a informação, que seria a contextualização daquele dado, gerando alguma informação relevante. E o cruzamento dessas informações, né, e inferência e surgimento de novas informações, acaba sendo o conhecimento, né? Então, o processamento dos dados gera informação, o processamento da informação gera o nosso conhecimento. Aí a pergunta é, quanto vale a informação? Para você dizer que você vai implementar segurança da informação, a primeira coisa que você precisa entender é quanto que vale essa informação. Né? Senão, imagina assim, ó, eu tenho um carro, né, e vou botar um alarme no carro. Ah, quanto que custa o alarme? 10 mil reais. Quanto que custa o carro? 5 mil. Vale a pena, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E a informação é a mesma coisa, né? Então, quanto vale essa informação? Então, cada informação, ela possui um valor a ela associado, né? E esse valor, pessoal, ele pode ser um valor financeiro, monetário, como pode ser, às vezes, um valor sentimental, né? Então, eu posso ter uma informação, por exemplo, que é a fórmula, sei lá, da Coca-Cola, por exemplo, que tem um valor financeiro associado a ela, como pode ser aquela foto, né, de algum ente querido e eu não tenho mais a réplica e se eu perder aquela foto, eu perdi. Então, ele tem um valor sentimental. Mas toda informação, via de regra, ele tem um valor, seja esse valor alto ou baixo, tá? Esse valor, normalmente, ele é mensurado, tá? Como é que você vai mensurar o valor dessa informação? Ele é mensurado em termos do impacto que a perda dela pode causar. Então, assim, aquela foto de um ente querido, de repente já se foi, e você não tem mais uma cópia, se você perder aquela foto, ele tem um impacto muito grande, sentimental para você. Então, quer dizer o quê? Que o valor daquela informação é muito alto, né? Da mesma forma, uma informação empresarial. Então, de repente, uma empresa criou uma fórmula específica e está lá guardando em segredo industrial e aquela informação vazou. Pode gerar um problema bem grande, né? Pode ter o vazamento daquela informação, pode ter um impacto grande onde todo investimento que foi colocado em cima da pesquisa para aquele produto foi perdido. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando surgiu o DVD, várias empresas de Hollywood gastaram, se eu não me engano, 2 anos de pesquisa em torno de 20 milhões de dólares na época para criar a parte de criptografia do DVD. Para que servia isso? Para evitar pirataria, né? E começaram a lançar os DVDs, né? E o que aconteceu? Teve um rapaz, na época, né? Isso já faz bastante tempo. Acho que era um menino de 15 ou 16 anos, eu não sei se não era finlandês, que gastou em torno de 12 ou 16 horas quebrando a criptografia do DVD, quebrou a criptografia e botou isso na internet. Ou seja, botou na internet, todo mundo tem acesso, então toda a parte de criptografia que tinha sido implementado, 20 milhões de dólares, 2 anos de pesquisa foram pelo ralo, né? Então, assim, qual que é o impacto que a perda dessa informação pode causar? E quando eu falo perda, não é só perda. Às vezes, o impacto do vazamento da informação
acaba sendo muito pior do que a perda propriamente dela. Então vejam o caso do WikiLeaks, né? Então vazou informações sobre várias situações que estavam acontecendo ao redor do mundo, ou do John Snow, do Snowden, né? Do Edward Snowden, né? Então, o que acontece? Ele vazou informações, o que a NSA fazia com as informações das pessoas, né? Então, como é que ela usava essas questões, né? Então, às vezes, o vazamento da informação, ele tem um impacto tão grande, ou às vezes até pior, do que a perda propriamente dessa informação, né? Então, sempre pensem dessa forma. Então, nesse contexto, né, que a gente está falando aqui de mensurar valor de informação, mensurar o impacto que a perda ou o vazamento dessa informação tem, né? Que a gente implementa, então, que a gente surge a necessidade de implementar a segurança da informação, certo? Uma coisa que é importante, a segurança da informação, ela não abrange simplesmente sistemas. Aliás, sistemas é a parte mais simples da segurança da informação, né? Porque uma vez que você programou, que você ajeitou, ele faz aquilo e pronto, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a abrangência que ela tem é muito maior do que simplesmente um software. Então, vamos lá. Essa aqui é um exemplo, né, da abrangência que tem a segurança da informação. A gente começa lá pelo básico, lá em cima, ó, pela parte de hardware e instalações. Então, hardware, a gente já sabe que, por exemplo, os processadores da Intel têm pelo menos 2 bugs, falhas de segurança graves, né, e que são públicos, né? Então, assim, são falhas de hardware. Falhas na instalação. O que pode ser uma falha de instalação? Pode ser a falha de instalação onde o servidor está. Por exemplo, vocês implantaram um servidor numa empresa e esse servidor está, sei lá, no corredor da empresa, qualquer um tem acesso ao servidor, pode puxar ele da tomada, pode mexer nele. Então, é uma falha de instalação, implantação. Ou o cabeamento de rede tá acessível, né, para qualquer lugar, para qualquer pessoa se conectar ali na rede. É uma falha de instalação também, é uma falha de segurança no contexto de instalação. Os usuários e as organizações também são um elo dessa corrente. Aliás, são o elo mais fraco dessa corrente. Tá? As pessoas, às vezes, as organizações, né? Uma coisa que é importante também vocês terem noção é que é o seguinte: organização, pessoal, pessoa jurídica, não é um monstro, não existe sozinho. Tá? Então, quando você fala assim, aquela empresa é uma empresa que cuida dos seus colaboradores. A empresa não é um monstro, não é um ser, né, que existe lá de forma completamente independente. A empresa, ela nada mais é do que o reflexo dos seus gestores, certo? Então, uma empresa só existe porque existem pessoas físicas por trás, os seus gestores. Então, assim, as atitudes que uma empresa toma, né, as ações que ela toma, as decisões que ela toma, elas são reflexos dos gestores dessa empresa. Né? Então, se ela é uma empresa boa que cuida dos colaboradores, isso é reflexo do pensamento dos gestores da empresa. Se ela é uma empresa ruim que, né, fica lá abusando dos colaboradores, isso também é reflexo, né, dos gestores dessa empresa. Tá? Então, o que acontece? O elo que a gente está colocando aqui, que é as organizações, os usuários, né, as pessoas, sejam ali os gestores de organização, seja os colaboradores e usuários de forma geral, ele é o elo mais fraco porque o que acontece? Normalmente, quando se implanta segurança de informação em instituições, sejam elas públicas ou privadas, o pessoal foca muito em gastar dinheiro com antivírus, gastar dinheiro no firewall, gastar dinheiro com software de gestão de segurança e esquece de treinar as pessoas. Né? Então não adianta nada você gastar um monte de dinheiro com antivírus, com protocolos de criptografia, com servidores criptográficos, com hardware de criptografia, né? Se você não explica para o teu usuário que ele não pode anotar a senha dele num caderninho e deixar do lado do computador dele lá na empresa. Não vai adiantar nada. Né? Então, assim, o elo mais fraco dessa corrente toda acaba sendo as pessoas. Seja porque você tem que capacitar e treinar elas, e elas precisam estar despertas que aquilo é importante, porque uma coisa é a pessoa saber que aquilo é importante. Ela pode saber, mas pode não dar bola. É que nem um fumante. Né? A pessoa pode saber que fumar faz mal, mas ela continua fumando. Então, ela não está desperta para o problema. É diferente. Então, quando ela se desperta para o problema, ela deixa aquilo de lado.
né? Então, o grande desafio é fazer com que os usuários e as organizações estejam despertos para o problema. Em seguida, a gente entra na parte das aplicações, que é basicamente o que vocês vão trabalhar, né? Que a gente trabalha muito, que é o desenvolvimento de software, ideia, e como a gente implementa questões de segurança na parte de desenvolvimento de software, né? E aqui a gente tem os bugs, os benditos dos bugs, né? Que acabam sendo, às vezes, intencionais e às vezes acidentais, né? Que podem impactar na segurança da informação, claro. Num outro nível, a gente tem a parte de rede e telecomunicações, que são propriamente as infraestruturas de comunicação, né? Por exemplo, o Wi-Fi é um ambiente, ele utiliza um ambiente de comunicação aberto. Significa o quê? As antenas de Wi-Fi, elas são omnidirecionais, então o sinal ele é irradiado num círculo ao redor da antena. E não, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo de vocês. Vocês estão na casa de vocês. Se vocês pegaram um aplicativo agora, um Wi-Fi Analyzer, por exemplo, colocar no celular de vocês e abrirem ali ele, vocês vão ver que vocês vão ver o Wi-Fi do vizinho, o Wi-Fi da empresa que está na frente do outro lado da rua, né? Então, o que acontece? Ele é um ambiente de comunicação aberto, né? Então, se alguém estacionar um carro na frente da empresa de vocês, onde vocês trabalham, e tentar quebrar a chave de criptografia do Wi-Fi e tentar entrar na rede, ele vai conseguir. Ele pode conseguir, né? Se ele quebrar a chave, né? Por quê? Porque ele tem acesso ao sinal de comunicação ali. Então, são problemas que a gente tem que enfrentar também. Dentro disso, a gente tem serviços e protocolos de rede, de parte de comunicação. Então, por exemplo, o ataque do tipo Denial of Service, que é um ataque onde vários computadores tentam acessar um único computador ao mesmo tempo para tentar derrubar o serviço, né? Não é bem derrubar, né? É fazer com que o serviço fique indisponível. Depois, mais para frente, eu explico para vocês com detalhes como é que isso funciona. Então, o que acontece? Isso se dá por não é uma falha, mas uma anomalia da implementação do protocolo TCP. O protocolo TCP que vocês viram lá na disciplina de Sistemas e Conectividade do semestre passado. Então, o que acontece? Do jeito que o protocolo TCP foi implementado, né, e é utilizado hoje em dia, ele gera uma situação onde as pessoas podem se aproveitar e derrubar o serviço por conta desse problema do protocolo. Então, para resolver esse problema, né, teria que reimplementar um protocolo diferente, enfim, né, teria outras questões. E, por fim, a gente tem também os sistemas operacionais, né? Então, vocês mais veem falhas de segurança no Windows, ou no Mac, ou no Linux, enfim. Né? A gente tem diversos sistemas operacionais que podem ser utilizados, né? Tem sistemas, né? Agora com internet das coisas, principalmente, é interessante que vocês entendam, né? Que tem muito sistema computacional que não usa sistema não usa sistema operacional. Então, quando vocês pegam e gravam um programinha dentro de uma plaquinha, por exemplo, Arduino, né? Que é um sistema embarcado. Então, quando vocês gravam o firmware lá dentro, o que é o firmware? O firmware nada mais é do que o software gravado dentro do chip. Né? Quando vocês gravam, então, o firmware lá dentro, o que acontece? Não tem, no Arduino padrão, não tem sistema operacional lá. Ele roda somente, se vocês lembrarem lá da pilha TCP/IP, o professor João deve ter passado para vocês, vocês vão ter somente a camada de aplicação lá em cima e lá embaixo talvez ali a camada de rede, a camada de enlace, a camada de rede e a camada física ali. Então assim, ele não tem muita coisa no meio, não tem sistema operacional no meio ali para gerenciar as coisas. Né? Ele roda direto dentro do microcontrolador. Desculpa, perguntas? Tranquilo. Tranquilo? Certo. Então, só para vocês terem uma ideia, que a abrangência, né, da segurança da informação ela é muito ampla. Então, ela não acaba focando somente em desenvolvimento de software. Ela é muito maior que isso e a parte mais frágil dela, na verdade, nem é a parte computacional ou de máquina, mas acaba sendo a parte humana desse elo todo aí, essa corrente toda. Quando a gente fala disso, a gente tem algumas aspectos que a gente precisa levar em consideração. Né? Então, a gente tem aspectos tecnológicos, que são esses que a gente estava trabalhando, normalmente, um antivírus novo, um protocolo de criptografia, alguma coisa assim. Tem os aspectos humanos, né, que é esse do usuário, a fragilidade do usuário, a falta de conhecimento do usuário, né? Tem aspectos processuais, que às vezes o problema é um processo, né? Então, assim, eu fiz um procedimento aqui e depois vou fazer um outro procedimento, preciso transferir, por exemplo,
uma informação ou algum conteúdo para uma outra área da empresa. E esse processo acaba sendo problemático. Então, pode ter uma falha de segurança nesse processo, na transferência, né? Então tem a ver com o processo, como que eu faço para transferir essa informação de um lado para o outro, né? Tem aspectos jurídicos que podem ser considerados, por exemplo, agora com o marco civil não, mas com a LGPD nova, né, muitas empresas precisam se adequar à LGPD. Se elas não estiverem adequadas, isso pode resultar num problema jurídico para elas. Então, tem gente já, tá, pessoal, que está se aproveitando disso, aproveitando que tem empresas que estão prestando serviços e que não se adequaram ainda à LGPD, sendo que a LGPD é uma lei e a empresa precisa estar adequada. Né? Então, tem gente se aproveitando disso, processando a empresa para ganhar dinheiro. Né? Então, assim, as empresas têm que correr e têm que se adequar de uma vez, porque senão pode gerar um problema. Né? E aspectos de negócio propriamente dito. Né? Então, quando a gente implementa a segurança numa empresa, a gente quer que ela continue funcionando. Né? Então, você vai ser o gestor de segurança da informação da empresa. Você precisa implementar a segurança da informação da empresa para garantir a continuidade da atividade da empresa, né? Só que você não pode colocar, em forma alguma, ela dentro de uma cápsula, dentro de um aquário de vidro ali, e impedir que a empresa faça os negócios dela, né? Porque senão o que acontece? Se a empresa não negociar, ela não recebe dinheiro, se ela não recebe dinheiro, vai todo mundo para a rua. Então não adianta, a gente tem que ter um balanço ali, né, nesse quesito. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, quando a gente está falando de segurança, e usando esse gancho aí, né, da implementação dentro de uma empresa, a gente não implementa a segurança de informação dentro da empresa de forma flat, digamos assim, igual em todos os setores da empresa. Não pode ser assim. A gente precisa analisar setor a setor, né, e verificar as demandas, as necessidades de cada setor, verificar quais são as fragilidades que ele tem e fazer um plano de implementação de segurança para aquele setor e depois fazer a integração de todos esses setores, tá? Porque senão tu vai gerar problemas. Né? Então vamos começar com a questão da segurança versus funcionalidade. Disse que a segurança é inversamente proporcional às funcionalidades. O que é funcionalidade? Serviço de aplicativo, ele acaba aumentando complexidade de conexões, enfim. Então, por exemplo, a maioria das instituições, elas acabam limitando, por exemplo, a funcionalidade de instalar um software dentro de um computador da empresa. Você só pode instalar esse software se você pedir, né, para o pessoal da TI vir e instalar o software. Então, acontece, a funcionalidade de instalar um software, ela é retirada do computador. Outros exemplos, a funcionalidade, por exemplo, de configurar a placa de rede também é bloqueada e somente o administrador pode fazer isso. Então, o que acontece? Ela acaba sendo inversamente proporcional. Tu vai retirando funcionalidades e essas funcionalidades vão aumentando o nível de segurança. A retirada, né, dessas funcionalidades aumenta o nível de segurança porque limita a quantidade de operações que podem ser realizadas dentro daquele dispositivo. Né? Então, essa é uma característica. Só que tem uma outra característica também que a gente fala, que é a segurança versus a produtividade. Então, geralmente, a segurança ela acaba sendo antagônica à produtividade do usuário. Né? A administração da segurança, então, ela deve ser dimensionada sem que a produtividade do usuário seja afetada. Então, como a gente sabe que implementar segurança é antagônico à produtividade, ou seja, é contrário, diminui a produtividade, a gente tem que dimensionar como que a gente vai implementar essa segurança para garantir que a gente não acabe com a produtividade dos usuários. Só controlar o horário aqui. Evitando que a gente acabe quebrando a empresa e vai todo mundo para a rua também. Né? Vou dar um exemplo. Então, imagine assim, ó, a gente tem uma empresa de desenvolvimento de software, uma software house. E eu tenho vários departamentos da empresa. Eu vou comparar dois para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho o departamento de contabilidade da empresa, tem o pessoal lá trabalhando com os lançamentos contábeis, notas fiscais da empresa, e eu tenho o departamento de desenvolvimento de software da empresa, a parte de engenharia da empresa. O departamento contábil, ele não precisa ficar instalando e desinstalando software o tempo todo dentro do computador. Por quê? Porque eles têm que usar o software RP que está instalado lá que a empresa usa. Pronto, acabou. Então, eu posso, dentro do departamento contábil, retirar as funcionalidades de instalação e desinstalação de software. Então, eu limito as funcionalidades. Né? Não tem problema nenhum. Agora, se eu fizer aplicar essa mesma regra no departamento de engenharia, ou seja, onde as pessoas estão desenvolvendo software,
né, onde você precisa o tempo todo instalar um novo aplicativo para testar alguma coisa, desinstalar, instalar Drive, desinstalar. Se eu fizer essa mesma regra lá, eu acabo com a produtividade do departamento. Por quê? Porque toda vez que eu precisar instalar uma ideia nova, eu preciso chamar o pessoal da TI que vai vir, sei lá, 1, 2 dias depois. Daqui a pouco eu preciso instalar uma biblioteca nova para o software que eu estou desenvolvendo. Chamar de novo o pessoal da TI que vai vir que não consegue desenvolver. Né? Então, isso é para vocês terem uma ideia. Então, eu vou aplicar segurança da informação dentro da minha empresa, eu preciso analisar setor a setor para ver quais são as limitações de cada um e aplicar de forma diferenciada, né, variável, né, as regras de segurança dentro da minha empresa. Se eu aplicar flat, eu corro o risco de ficar muito fraco para um e muito forte para outro, né? E eu vou gerar um problema. Muito provavelmente, dentro de alguns tempos, ali, alguns meses, vocês acabam sendo demitidos da empresa. Então, evitem esse tipo de coisa. Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Só deixa eu lembrar uma coisa, a aula vai até as 3h20, né? Isso, 3h20. 3h20, tá. Tá, vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem basicamente alguns pilares, tá? Se vocês procurarem na literatura, vocês vão procurar nos livros mais antigos, vocês vão encontrar apenas 3 pilares. Se vocês procurarem na literatura contemporânea, atual, né, vocês vão encontrar esses 5 pilares. Em alguma literatura, aí outra, vocês podem encontrar até 7 pilares. Eu gosto bastante desses 5 pilares porque eles representam muito bem o que é necessário. 7 pilares, na verdade, acaba sendo uma derivação de conjunção deles aí. Então, acho que esse aí é o tradicional, é onde vocês vão pegar maior. Então, o que acontece? A gente tem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Uma coisa que é muito importante, eu vou pular eles aqui, vocês vão ver que eu vou pular, né, para falar de um cara primeiro, para depois falar dos outros. Tanto a confidencialidade, quanto a integridade, quanto a disponibilidade, desculpa, a disponibilidade não, a confidencialidade, a integridade e o não repúdio, eles dependem da autenticidade, certo? A disponibilidade é uma questão à parte. Então, eu preciso que esse sistema de autenticação funcione muito bem, porque se ele falhar, ele pode levar a confidencialidade, a integridade e o não repúdio falharem também. Por quê? Já vou explicar. Vamos primeiro entender o que é autenticidade. Vou pular lá para explicar para vocês. O que é autenticidade? O sistema de autenticidade. Autenticidade é dizer que algo é autêntico. O que é dizer que algo é autêntico? É validar a identidade de um usuário ou de um dispositivo ou de um sistema. É garantir que a informação dessa identidade não seja falsa. Então, normalmente, os sistemas de autenticação tradicionais, eles utilizam uma tupla, e é esse o nome mesmo, é com T, tupla. Né? O que é uma tupla? Na verdade, uma chave de 2 valores. Uma tupla que a gente usa, e vocês conhecem muito bem, que é usuário e senha. Então, como é que vocês autenticam vocês no sistema? Como é que o Robson, quando ele entra no Siga, né, como é que o Siga sabe que o Robson é o Robson? Por quê? Porque o Robson usa a tupla usuário e senha. Usa o e-mail do Robson e a senha do Robson. Tá, mas como é que isso autentica o Robson? Teoricamente, né? Aí vem a questão dos níveis de, né, segurança dos sistemas de autenticação. Teoricamente, somente quem sabe a senha do Robson é o Robson, né? Então, o que acontece? Se somente quem sabe a senha do Robson é o Robson, então eu garanto que é o Robson que está tentando entrar no sistema. Se a senha foi certa, né? Se o usuário ali inseriu a senha correta, eu garanto que, a princípio, eu entendo que é o Robson que está fazendo o login no sistema, né? É claro que a gente pode levar aí em consideração outros problemas, né? Então, esse sistema de autenticação ele pode ser falho, né? E alguém pode ter descoberto a senha do Robson e está entrando no sistema como Robson. Então, o que acontece? O sistema de autenticação falhou, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é autenticação. Então, a primeira coisa é garantir que a pessoa é quem ela diz ser. Então, vamos assumir que o sistema funciona muito bem. Então, o Robson foi lá, botou o usuário, botou a senha dele, autenticou e disse, ó, é o Robson que está entrando no sistema. A partir do momento que esse sistema foi, a autenticação foi finalizada e foi identificado o usuário, a gente entra num outro processo, que é o processo de confidencialidade e integridade.
O que é confidencialidade? Confidencialidade é impedir que uma pessoa sem autorização, olha só essa palavra, sem autorização, possa acessar os dados e informações. Né? Então, a informação transmitida, no caso de redes de computadores, a informação transmitida só pode ser acessível entre o emissor e o receptor da mensagem. Mas o que quer dizer a pessoa sem autorização? Quando o Robson faz o login, né, então, quando eu autentiquei lá o meu usuário e o Siga entendeu que realmente é o Robson, o que o Siga vai fazer? Ele vai pegar lá, então é o Robson que está fazendo o login e a senha está certa, eu sei que é o Robson. Ele vai olhar lá no banco de dados e vai procurar. O que o Robson é no sistema? Ah, o Robson é professor, ele é docente. Então, ele vai ter acesso a informações de docente. E ele ministra a disciplina de segurança da informação na segunda fase do curso técnico informática no Campus Lages. Então, ele tem acesso a esse diário. Né? Ah, e tem mais acesso a outros diários de ciência da computação que ele também dá aula. Beleza. Então, o que acontece? Esse sistema de confidencialidade, então, quem é que pode acessar o diário? Quem é que pode ver as notas de todo mundo? Somente o Robson. Né? Então, o que acontece? Se alguém entrar no sistema com a minha senha, né, ou seja, o sistema de autenticação falhou, essa pessoa vai se passar por mim e vai acessar as informações que, teoricamente, somente eu poderia ter acessado. Então, cai a confidencialidade também. Entenderam? Então, por isso que a autenticidade, ela, na verdade, é base para confidencialidade. Só que ela também é base para integridade. O que é integridade? É impedir que uma pessoa sem autorização, olha a palavra de novo, sem autorização, realize modificações de dados ou informações. Entendam como modificações atualizar a informação, atualizar o status dessa informação, apagar ou criar uma informação nova ou atrasar e responder mensagens no contexto aí de redes. Então imagine assim, ó, a pessoa entrou lá como se fosse o Robson e alterou as notas das pessoas, então quebrou a propriedade de integridade. Se ela estivesse só olhando as notas do diário, era só confidencialidade. A partir do momento que ela começou a alterar coisas lá, quebrou a integridade também dos dados, certo? Justamente por quê? Porque o sistema de autenticação falhou. Vamos pular aqui, então. E por último aqui, que é base aqui, né, que acaba sendo usado como base de autenticação, a gente tem o não repúdio. O que é o não repúdio? É impedir que os usuários neguem operações que foram realizadas por ele. Né? Então, em redes de computadores, por exemplo, é garantir que nem o emissor nem o receptor possam negar o envio ou recebimento de uma mensagem. Isso é importante principalmente para transação bancária via internet. Né? Ou transação de cartão de banco, né? Cartão de crédito. Então, o que acontece? O não repúdio é garantir que a pessoa não fale assim, não, eu não fiz isso. Né? Então, o que acontece? Quando o Robson deu 0 e reprovou todo mundo da turma. Aí o João, o professor João, que é o coordenador do curso, vai chegar lá, ô Robson, o que você fez, cara? Você reprovou todo mundo? Né? Deu 0 para todo mundo? O Robson vai falar, não, eu não fiz isso. Não, mas tá lá, ó, olha lá o Siga lá, ó, tá 0, todo mundo tá com 0 e foi o teu usuário que alterou todas as notas aqui e deu 0 para todo mundo. Então, se o sistema de autenticação for bom, beleza, o João consegue afirmar que realmente fui eu. Agora, se o sistema de autenticação for falho, né, e eu provar que aquilo pode ter acontecido uma falha, eu posso dizer, não, alguém entrou com a minha senha e se passou por mim e alterou todas as notas. Então, o que acontece? Eu não consigo, o sistema por si só não consegue impedir que eu negue uma operação, ou seja, não consegue implementar o não repúdio. Tá? Eu vou transformar isso aqui, eu estou falando de sistema, mas eu vou transformar isso aqui num exemplo um pouquinho mais talvez palpável para vocês. Imagine assim, ó. Eu fui com o meu cartão, peguei o meu cartão do banco, fui lá no ATM, né, no caixa automático, lá no autoatendimento, coloquei meu cartão lá, botei meu dedinho lá, né, e saquei todo o dinheiro que estava na minha conta. Guardei o dinheiro no bolso, saí, deixei o dinheiro em casa, voltei na agência, fui lá para o gerente e falei assim, olha, roubaram meu dinheiro, sacaram meu dinheiro. O gerente vai olhar, não, mas peraí, vamos olhar aqui. A conta está zerada, sacaram meu dinheiro. Aí o gerente, não, mas peraí, foi você que sacou, foi sacado aqui no dia tal, horário tal, com o teu cartão, né? E com a tua senha. E eu posso falar assim, ó, não, mas o sistema de autenticação do banco é falho. Alguém roubou o meu cartão, clonaram o meu cartão e descobriram a minha senha. Então, olha só, se o banco tiver somente esse sistema de autenticação, o gerente não consegue afirmar com certeza que não foi alguém que sacou o dinheiro, mas sim que fui eu. Olha só.
Aí o gerente vai falar, não, mas peraí, tem um outro nível de autenticação, tem o biométrico, né, o dedinho, você colocou teu dedo lá, foi autenticado biometricamente o teu saque, né? Aí o que acontece? O professor Robson, muito esperto, né? Chegou e falou, não, mas copiaram o meu dedo aí, fizeram um dedo de silicone e colocaram o dedo de silicone lá no leitor biométrico lá do ATM. Aí aquele gerente já começa a suar, né? Tipo, e agora, né? Aí o gerente fala assim, não, mas peraí, então vamos fazer o seguinte, né? Já que a tupla cartão e senha não funcionou, a tupla, né, o sistema de autenticação biométrico também é falho, vamos para um outro cara, vamos olhar a câmera de segurança do ATM. Vocês viram quando vocês chegam num ATM, num caixa automático, normalmente tem uma câmerazinha aqui, ó. Toda vez que vocês chegam lá, ele filma vocês. Né? Se não tiver a gravação da própria agência, né? Mas normalmente tem ali, ele filma ou tira foto de vocês. Para que serve isso? Porque acontece? Por mais que eu fale assim, roubaram meu cartão, descobriram minha senha, levaram um dedo de silicone lá, se tiver uma foto minha naquele caixa, que foi onde foi feita a operação de saque, naquele horário, naquela data, pronto. Então acaba sendo a garantia do gerente de dizer, não, Robson, foi tu que sacou lá o dinheiro e tu está tentando dar o golpe no banco. Então, não sei se vocês conseguiram entender agora qual que é a importância do sistema de autenticação com relação ao resto das coisas. Ele acaba sendo base para muitas das outras coisas. Por fim, a gente tem a questão da disponibilidade, né, que é o outro pilar. A disponibilidade, tá, ela tem a ver com garantir que os dados ou informações sejam entregues ou estejam acessíveis, né, no momento em que o usuário deseja usar eles. Né? Então, ele precisa estar disponível no momento que o usuário quer usar o dado. O que é isso? Você vai acessar um site. O site está fora do ar, o site está indisponível. Então, tu está precisando acessar o dado e o dado está indisponível, né? Então, o que acontece? A disponibilidade é garantir com que o sistema sempre esteja funcionando e esteja disponível para receber requisições dos usuários, né? Essa indisponibilidade ela pode ser causada por várias questões. Pode ser causada de forma acidental, porque faltou luz e não tinha um no-break no servidor, ou tinha um no-break, mas faltou luz muito tempo, acabou a bateria do no-break e desligou o servidor, ou arrebentou o sistema de conexão, sei lá, passou um caminhão na frente e arrebentou a fibra óptica da onde está o servidor, né? Então, são indisponibilidades acidentais. Agora, essa indisponibilidade também pode ser causada de forma intencional, ou seja, alguém fez um ataque no servidor para transformá-lo em indisponível, né? Para fazer com que as pessoas que tentem acessar esse servidor não consigam acessá-lo, né? Isso pode ser intencional também. Essa sobrecarga de processo que cai em cima do servidor, às vezes pode ser acidental, né? Então, às vezes, o que acontece? Que nem saiu... antigamente tinha o resultado do vestibular, né? Então, quando saiu o resultado do vestibular, todo mundo estava tentando acessar o mesmo servidor, o mesmo site para pegar a lista de aprovados, né? O que acontecia? O servidor caía, né? Não é que o servidor caía, ele não conseguia entregar as informações para todo mundo. Então, tu ficava lá apertando F5 na página do servidor até conseguir entrar, né? Então, o que acontece? Isso era uma indisponibilidade por sobrecarga acidental. Era porque o servidor era fraco, ou tinha sido fraco, não tinha sido corretamente dimensionado, né? Então, não foi intencional, né? Mas ele acontece da mesma forma que o intencional. Depois, quando a gente falar sobre ataques na web, né, eu vou explicar de forma mais detalhada a questão a diferença entre essas indisponibilidades. Só vou voltar aqui então. Então, voltando novamente, resumo. Então, a gente tem a autenticidade, que é garantir a autenticação, né, do usuário, vamos lembrar assim, do usuário dentro do sistema. Com base nessa autenticação, se ela for forte, eu consigo garantir a confidencialidade, que é garantir que o dado é confidencial, somente quem tem autorização pode ler esse dado. Garantir a integridade, somente quem tem autorização pode alterar esse dado. E garantir o não repúdio, garantir que a pessoa não possa negar uma operação que ela fez ali dentro do sistema, né? Esses caras, eles são independentes da disponibilidade. A disponibilidade já tem mais a ver com a infraestrutura em si que foi montada do que propriamente esses outros caras, tá? A autenticidade, integridade, confidencialidade e não repúdio, normalmente eles estão associados a protocolos de criptografia, que a gente vai ver depois na unidade 2, tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Aqui. Vocês? Certo?
que é tranquilo. Sim, por enquanto tá de boa. Beleza, tá. Eu só dar uma olhada aqui no. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão ética, né? E a parte de legislação. Então, ética, né? Do grego, ele vem ethos, né? O que é ethos do grego? É caráter, disposição. E aqui vem uma palavra interessante: costume e hábito. Então, na filosofia, ética refere-se ao estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Se vocês pensarem dessa forma e analisarem esse termo, essa frase, vocês vão entender que, às vezes, o que é moral para uns não pode ser que não seja para outros. Mas não significa que um esteja errado e outro esteja certo ou vice-versa. Isso tem a ver com os valores, né, definidos ao longo da cultura daquele grupo ou daquele indivíduo. Então, por exemplo, vamos ver a questão da alimentação, né? Então, você vai para alguns países asiáticos, né? Então, o jeito de comer, né, e os hábitos que você tem depois da refeição, eles são considerados para nós aqui, né, ocidentais, às vezes ofensivos. Só que o que a gente faz aqui, ou deixa de fazer, no caso, para eles também pode ser considerado ofensivo, né? Dá um exemplo, arrotar depois da refeição. Né? Aqui no Brasil é considerado uma falta de educação. Em alguns países, algumas regiões da China, isso, na verdade, não fazer isso é uma falta de educação. Então, assim, o que é ético? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tem que ser meio que cauteloso quando analisa esse tipo de coisa. Tá? Então, sem aqui definir aqui o que é certo e o que é errado. A gente tem que lembrar sempre o que é ético para um, às vezes não é para outro. O que é correto para um não é para outro. Mas isso tem a ver com o que foi definido como com a evolução daquele grupo, daquela sociedade, digamos assim, ao longo dos anos, ao longo do tempo. Tá? Então, e a gente tem algumas, agora com a globalização, isso se homogeneizou um pouco, né? As coisas parecem um pouco mais parecidas, né? Mas a gente ainda tem situações bem díspares no mundo todo, é só vocês procurarem aí. Então, assim, antes de a gente sair apontando e falar assim, mas isso está errado. Peraí, né? Está errado aonde? Está errado aqui, para nós, para nossos costumes. Talvez para um costume de outras pessoas, isso não seja tão errado. Sem querer dizer, né? Não estou dizendo que é certo que é errado, mas o que às vezes a gente sai correndo para julgar, né? Talvez a gente tenha que dar um passinho atrás e olhar, não, mas calma aí, de onde é que surge isso? Né? Tentar analisar de forma mais cautelosa essa questão, tá, pessoal? Tá? Sem definir aqui o mérito da situação, né? Mas só para vocês entenderem o que é ética, de uma forma geral. Então, com base nessa questão de ética, vocês, enquanto segurança da informação, vocês podem ter administradores de sistemas, vocês podem acabar tendo acesso a várias informações. Vou dar um exemplo prático aqui da questão ética, né? Com relação a sistemas de informação. Então, o administrador de sistemas, que é o cara que gerencia os servidores, normalmente ele tem acesso à senha de administrador. E essa senha de administrador, às vezes, dependendo do jeito que foi implementado o sistema, ele pode te dar acesso, por exemplo, às contas dos usuários, aos e-mails dos usuários, né? Em alguns lugares do mundo, né? Imagine que você é administrador de uma empresa. Em alguns lugares do mundo, acessar o e-mail institucional do usuário é falta de ética, porque você está invadindo a privacidade do usuário. Já em outros países, pessoal, tá, isso é uma realidade. Em outros países, isso não é problema nenhum, porque entende-se que o e-mail da empresa é um recurso empresarial. Então, da mesma forma que alguém pode colocar lá, por exemplo, um rastreador no carro da empresa para saber aonde você está andando com o carro da empresa, como o e-mail da empresa é um recurso da empresa, ela tem o direito de entrar lá e vasculhar o que você está fazendo com o e-mail dela. Né? Então, assim, vejam as diferenças, né? Então, às vezes o que é ético para alguns deixa de ser para outros. Então, mas volto a dizer, né? Tem a ver com a evolução daquele grupo, daquela sociedade. A gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso na análise dessa situação. No Brasil, vamos falar um pouquinho de legislação agora. Vamos falar do Marco Civil da Internet. O Brasil ele demorou muito para entrar nessa parte de legislação com relação à parte computacional, né?
da segurança da informação, de sistemas computacionais, né, de cybercrimes, né? Então, ele está bem atrasado com relação a essa legislação, né? Então, usava-se, né, e usa-se ainda até hoje, né, muita legislação que foi feita para situações tradicionais, digamos assim, né, e não situações da internet, né? Então, por exemplo, a legislação de furto, né, quando você rouba de alguém, né, rouba não, você furta de alguém, qual que é a diferença entre furtar e roubar? Roubar, a pessoa está ali e está vendo. Então, você foi lá e rendeu a pessoa, né, a pessoa estava junto e tu arrancou, alguém estava lá, foi lá e arrancou a bolsa do braço de uma senhora, né? Então foi um roubo, a pessoa estava junto. Um furto, né? A pessoa não está junto, a pessoa às vezes nem sabe que foi, né, que alguém levou aquele conteúdo ali. Que alguém levou aquela carteira, às vezes. Então, por exemplo, você está lá parado no, sei lá, dentro do ônibus lá e alguém vai lá, bota a mão dentro da tua mochila, pega a tua carteira e você nem viu. Então, aquilo foi um furto, né? Então, o que acontece? Na internet, às vezes, furtos realizados pela internet são tratados não como cybercrimes, mas são tratados como furtos normais, como se tu tivesse, se alguém entrasse no ônibus, fosse lá, pegasse, ou entrasse na tua casa, se estivesse viajando, entrasse na tua casa, pegasse as coisas e saísse, né? Então, a gente tem uma legislação defasada com relação a isso em alguns pontos, e em outros pontos a gente se atualizou. Vamos começar com o Marco Civil da Internet. Ele foi definido em 2014, ou seja, bem recente, com a Lei 12.965, de 23 de abril. Ele estabelece as principais garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Dentre vários artigos, né, que existem lá no Marco Civil, ele também já foi alterado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu quero destacar o artigo 19, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho em relação a esse artigo. Porque, na verdade, ele, ao mesmo tempo que ele tira a responsabilidade dos provedores de internet, ele garante que os provedores de internet, de repente, não comecem a censurar os seus usuários por conta dessa responsabilidade. E acabe gerando aí, acabe criando um firewall, né, como se fosse a grande barreira da China, né? A gente tem o grande firewall, tem a grande muralha da China e o grande firewall da China, ou seja, onde todos os pacotes são filtrados, né? Então, para evitar esse tipo de situação, o Marco Civil da Internet ele vem, ao mesmo tempo, isentar, de certa forma, os provedores dessa responsabilidade, mas também garantir com que essa isenção garanta aí a não, digamos, censura em cima do acesso à internet dentro do país. Vocês já vão entender um pouquinho melhor lendo o artigo, então vamos lá. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e evitar a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após a ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, o que significa isso? O Robson foi lá sei lá, no Facebook. O Robson tinha um site, por exemplo, dele, pessoal dele, naqueles sites gratuitos do UOL. E o Robson foi lá e postou, sei lá, uma informação preconceituosa lá. Então, o que acontecia? Antigamente, antes do Marco Civil, quem era processado? O Robson e o UOL. O UOL também sofria um processo. Como as empresas começaram a sofrer processos por conta disso, elas começaram a censurar as pessoas. Falaram assim, não, tu não pode publicar nada aqui na nossa infraestrutura, porque senão a gente vai ser processado. A gente não tem condições de ficar avaliando o que todo mundo está publicando, né? Então, o que acontece? Com o Marco Civil, isso isentou um pouquinho as empresas. Então, o que acontece? O UOL, quem vai ser processado é o Robson. O UOL só vai ser processado se o juiz avisar o UOL, olha, tem um conteúdo lá, o site do usuário de vocês, chamado Robson, que está publicando informações, sei lá, preconceituosas. Vocês têm 7 dias para retirar aquele site do ar. Se o UOL não cumprir essa ordem judicial e retirar o site em 7 dias, aí sim o UOL, ou seja, o provedor de... Estou dando exemplo, né, do UOL, né, um provedor de internet pode ser responsabilizado. Então, isso isenta um pouquinho eles também, e eles são notificados judicialmente, né, e eles vão lá e fazem esse tratamento. Caso eles não façam, aí sim eles podem ser responsabilizados. No parágrafo único desse mesmo artigo, a ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, ou seja, sob pena de não valer nada,
identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Ou seja, eu não posso entrar com processo contra, por exemplo, um provedor de internet e falar assim, ó, tem alguém lá que está falando mal de mim. Não. Você vai ter que apontar e dizer assim, olha, qual que é o site, onde que ele está falando mal e como é que a pessoa faz para acessar essa informação. Se você não conseguir montar um processo onde você consiga passar esse caminho, e para vocês entendam já como URL, digamos assim, né, no caso do site, de forma inequívoca, né, o juiz nem dá o ganho para você, nem cria um mandado de segurança solicitando a exclusão desse material. Então você precisa, né, junto com o teu advogado, se você vai entrar com processo, por exemplo, né, passar de forma inequívoca a identificação clara, né, específica desse conteúdo e como é que é feito o acesso a esse material, certo? Então a gente agora vai um pouquinho, né, a gente pula do Marco Civil, que era 2014, para a LGPD, que apareceu 4 anos depois. Só que 4 anos depois significa 4 anos atrás. Então, assim, muito recente, tá, pessoal? Então, a LGPD, ela é, na verdade, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, ela foi alterada depois pela 13.853, em 8 de julho de 2019. Ou seja, um pouco antes de a gente entrar lá nesse caos da pandemia, né, a LGPD foi atualizada. A LGPD foi atualizada, né, e surgiu como, na verdade, uma consequência de algo que já estava sendo estudado, né, só que estava em processo muito lento, que era a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas ela sofreu uma aceleração muito grande, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, com relação à questão do acesso às informações e como que as empresas tratavam as informações dos usuários. É só vocês procurarem na internet o caso da Analytics, né, Cambridge Analytics, com relação à eleição, não essa última eleição americana, a eleição anterior, né? Então teve um processo muito grande, teve algumas questões ali que ficaram em aberto, e por conta disso, né, houve aceleração da tramitação dessas leis geral de proteção de dados. Isso aconteceu primeiro nos Estados Unidos, em seguida em toda a Europa, e por fim, né, que veio acontecer aqui no Brasil, né? Então, as empresas agora estão se adequando a isso, né? Então, o que a LGPD faz? Ela faz um ajuste em alguns artigos ali do Marco Civil da Internet, mas basicamente ela dispõe sobre a proteção de dados pessoais e cria o que a gente chama de ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que seria uma entidade, digamos, junto, né, ao governo federal que, né, pode definir regras aí com relação à proteção de dados. Tá, professor, mas para que serve a LGPD? De forma geral, né, de forma ampla. Né, a intenção dessa lei, né, é garantir que o usuário tenha mais privacidade, né, e controle sobre os dados que ele disponibiliza, né, para uma empresa. Então, quando vocês acessam o Google, por exemplo, um exemplo do Google, vocês precisam se cadastrar lá. Então, o que acontece? Tem um termo de uso lá, um termo de serviços de uso, né? E ele vai dizer o que ele vai fazer, em termo de privacidade, ou seja, o que ele vai fazer com os dados que vocês disponibilizaram lá no Google. No Facebook, por exemplo, né? O que o Facebook faz com esses dados que vocês colocam lá dentro, né? Antigamente, o que acontecia? Eles não precisavam prestar conta nenhuma, eles só falavam assim, ó, autoriza, aceita todos os nossos termos? Aceito. Quantos de vocês leram os termos? Né? Eu acho que praticamente ninguém lê o termo quando se cadastra quando se cadastrou no Facebook, no Instagram, quando se cadastrou no Google, seja lá onde for. Praticamente ninguém lê os termos das empresas, né? Mas é lá nesse termo da empresa que está a informação. Então, assim, será que os dados que vocês colocaram dentro do Google Drive, por exemplo, é de vocês mesmo? Será que o Google não pode pegar esses dados e processar esses dados de alguma forma? Não sei, vocês vão ter que ler a LGPD, o termo de uso e serviço, o termo de privacidade do Google, para vocês saberem se realmente os dados são de vocês, ou se daqui a pouco lá no outro lado do mundo, lá na China, vai aparecer um outdoor com a foto de vocês que vocês guardaram dentro do Google Fotos lá. Isso pode acontecer. Mas essa pulguinha eu vou deixar na orelha de vocês para vocês pesquisarem. Tá? Mas o que então vem a LGPD? Ela vem tratar justamente disso, que a empresa, para fazer qualquer coisa com os dados que o usuário disponibiliza para ela, né, ela precisa da autorização explícita do usuário. E essa autorização ela não pode estar lá
Por exemplo, é uma linha no meio de, sei lá, 300 linhas do termo de uso e serviço. Não pode ser isso. Ela tem que ser expressa e inequívoca. O que quer dizer isso? Normalmente a autorização é dada a partir de um parágrafo só. Então, a autorização é dada através de um parágrafo. Você autoriza a fazer tal coisa? Ah, autorizo. Aí depois tem as regras do que vai ser feito. Ah, vai ser compartilhado com terceiros, vai ser feito isso, né? Então, ela tem que ser explícita. Né? O usuário tem direito de saber quais dados a empresa tem sobre ele. Então, se vocês quiserem saber quais dados o Google tem de vocês, ou o Facebook tem de vocês, vocês podem solicitar. E a empresa tem que disponibilizar. Isso é uma lei. Né? Então, funciona assim. A LGPD no Brasil é assim. Então, talvez, nos Estados Unidos não precise, mas aqui precisa. Então, se o serviço é fornecido no Brasil, eles precisam fornecer essa informação sim. Né? Então, uma coisa também que é interessante, o que é dado pessoal? Porque a gente está falando dos dados pessoais, né? Mas o que é dado pessoal? Ele não necessariamente é somente o teu CPF, né? Que pode simplesmente identificar a pessoa. Ele pode ser alguma coisa que transforme aquela informação em identificável. Por exemplo, é o professor careca do curso de, sei lá, da área de computação do IFSC Campus Lages. Beleza, é o Robson. Então, é identificável. Né? Então, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Então, assim, não precisa ser algo explícito. Se for algo subjetivo, mas passivo de ser identificável, passivo de associar a uma pessoa, ele passa a ser considerado dado pessoal também. Tá? Então, isso é importante no contexto da LGPD. Outra coisa que a LGPD permite que você possa confirmar a existência do tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? Para vocês entenderem um pouquinho. Imagine que vocês têm, quem tem Android, por exemplo, tem cadastrado Android. Quem tem cadastrado Android, às vezes está com o GPS ligado, às vezes está caminhando, né? Daqui a pouco o Android pergunta: você passou na frente de uma padaria, né? Nem entrou na padaria, só passou, parou ali na frente, né? Passou, daqui a pouco ele pergunta: você gostou da padaria? A padaria é boa? O que é isso? Eles estão processando os dados. Então, eles estão vendo onde é que você está caminhando, passou na frente da padaria, e ele começa a pedir sugestão de informação. Então, esse processamento de dados, né, esse tratamento de dados, você pode solicitar para saber que tipo de tratamento está sendo feito e se está sendo feito. Outra coisa que também é importante, que não existia, tá, é a eliminação dos dados pessoais tratados. Então, assim, eu não quero que o Google trate os meus dados. Eu não quero que ele grave as informações de timeline, por exemplo, né, que é onde vocês estiveram. Eu não sei se vocês sabem, tá, mas ele grava todas essas informações. Então, se vocês entrarem, por exemplo, aqui, o timeline, vocês pegarem aqui o Maps Timeline, tá, pessoal? Vamos ver se ele abre aqui o meu, com qual usuário que eu estou aqui. Meu usuário pessoal aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Ele vai mostrar aonde eu estive, em determinadas épocas, ou seja, nessa região, aqui em Portugal. Então, esse aqui ele mostra, eu fiz o doutorado em Portugal. Então, o que acontece aqui, ó? Ele mostra informações da onde eu estive, ó. Estive lá no Politécnico de Leiria. E essas informações são informações antigas, ou seja, lá de 2013, quando eu estava acabando o doutorado e estava voltando para o Brasil. Então, ele mostra aqui onde é que eu estava. Eu posso buscar informações mais recentes. Então, eu posso buscar, por exemplo, ó, do ano passado. Onde é que eu estava em janeiro, sei lá, qualquer dia do ano passado. Estava basicamente em Lages, eventualmente aqui, certo, indo para Floripa, Palhoça, aqui perto de Porto Belo, casa dos meus pais. Então, assim, essa informação está gravada, está lá, ó. No meu caso específico, tem informação desde 2013. No caso de vocês, não sei, deem uma olhada. É interessante. É daqui, por exemplo, que o Google consegue, por exemplo, essa pergunta. Não, então, ó, passei na frente da padaria. Como é que ele sabe que eu estou na frente da padaria? Porque o GPS está ligado. O tempo todo ele está mandando informação para a infraestrutura do Google, né? Por exemplo, você bota no alarme lá, quem está usando o Google Assistente, né, e acorda de manhã lá, ele já fala assim, olha, 10 minutos para o teu trabalho, né, seria o tempo que você leva de carro do trabalho, sei lá, da tua casa até o teu trabalho, de carro, de a pé, enfim, a pé, né,
Então, o que acontece? Como é que ele sabe isso? Porque ele sabe de onde você está e sabe para onde você vai. E ele sabe qual que é o caminho que você faz todo dia, né? Porque o GPS está ligado. Então, do mesmo jeito que ele te ajuda, porque ele vai falar assim, olha, isso eu vi numa palestra, por exemplo, de um coordenador, de um diretor da Cisco, em Portugal. O que ele falava? Ele falava assim, ó, eu quero pedir, ele tinha pedido, na verdade, para a equipe de pesquisa dele, fazer o seguinte, olha, eu quero um sistema de alarme inteligente, onde eu estou num hotel perto do aeroporto, eu preciso acordar às 7 horas da manhã para poder ter tempo de tomar café, me arrumar, sair para o aeroporto para pegar o voo, sei lá, às 9 horas. Mas se aconteceu algum problema no trajeto entre o hotel e o aeroporto, e o sistema sabe que eu vou ter que ir de carro, e na verdade antes demorava 15 minutos, e agora ele demora, sei lá, meia hora, eu queria que o sistema fosse inteligente, capaz de fazer o quê? Fazer com que, em vez de me acordar às 7 horas e eu correr o risco de perder o voo, porque agora tem algo que não estava planejado no meio, ele altere meu horário de meu alerta, digamos assim, e me acorde às 6:30, porque agora eu tenho um atraso maior que não estava previsto. Então, isso era uma coisa, por exemplo, que um diretor da Cisco solicitou, e hoje em dia, com as infraestruturas, com as informações que a gente tem hoje, o sistema consegue fazer isso. A que custo? Da privacidade de vocês. Vocês vão ter que permitir que o sistema tenha acesso às informações. Aí é aquela balança, né? Então, eu tenho recursos, informações, privacidade, aí vocês têm que ver o custo-benefício para cada um, tá? Ah, vamos voltar aqui, então, para os nossos slides aqui. Então, vocês podem solicitar a eliminação dos dados tratados, obter informações das entidades públicas e privadas. Isso é interessante, porque é, você pode pegar a informação tanto de uma entidade pública quanto uma privada, com os quais os colaboradores realizou, por exemplo, o compartilhamento dos dados. Então, eu posso solicitar para a Receita Federal, eu quero saber a minha declaração de imposto de renda, se a minha declaração de imposto de renda foi compartilhada com alguém. A Receita Federal tem que me informar, né? Um ponto que eu acabei esquecendo aqui da eliminação dos dados, né? Antigamente, quando você fazia uma conta numa empresa, né? Fiz uma conta no Facebook. Cansei, quero apagar a conta. O Facebook não era obrigado a apagar teus dados. Você apagava a conta, mas os dados ficavam lá para eles. Então agora eu posso apagar a conta e posso também solicitar a eliminação dos dados. E o que vai acontecer? Vai ser como se o Robson nunca tivesse entrado no Facebook, né? Então os dados não vão ficar lá para eles. Então isso é uma coisa que a LGPD permite que antigamente não era possível. Outra coisa também que é muito importante é que eu posso revogar o meu consentimento. Sei lá, um ano atrás eu autorizei, né, eles ficarem me monitorando e processando os dados. Agora eu não quero mais isso, né? Quero cancelar essa autorização. Você pode revogar esse consentimento no momento em que você achar necessário. Então, tudo isso e mais outras coisas, a LGPD traz e nos garante esse direito, tá, pessoal? Coisas que antigamente eram meio que o usuário fez o cadastro, entrou no sistema, já era. Autorizou ali, só se tu não entrasse mais no sistema para usar, né? Então, tem essas questões aí. Antes de continuar na parte de riscos, vulnerabilidades, ameaças, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Pois, Nenhuma pergunta. certo. Então, vamos continuar aqui mais um pedacinho aqui, daí eu já libero vocês aí para tomar um café. Então, vamos falar um pouquinho sobre riscos, né? O que são riscos, né? Para a gente diferenciar um pouquinho as coisas, né? Começar a diferenciar as coisas aqui. Então, o que é um risco? É uma probabilidade de ocorrência de uma ameaça em particular. Então, não quer dizer que aquilo vai acontecer. O risco é uma probabilidade de que algo aconteça. Então, acontece, vou saltar de paraquedas. Tem uma probabilidade do paraquedas não abrir. Ela existe. Mas o paraquedas é bom, teu paraquedas é reserva, o paraquedas foi bem dobrado, é um material bom. Eu diminuo a probabilidade de me estabacar lá embaixo. Mas ela existe. Então, a gente está falando com probabilidades. Então, o risco ele está associado à probabilidade de algo acontecer. Nesse contexto, tá? A gente tem algumas questões relacionadas ao risco. A gente tem a análise de risco. O que é análise de risco? A identificação e avaliação dos riscos que os recursos da informação estão sujeitos. Então, quais são as probabilidades, né?
de algumas coisas acontecerem que podem afetar a informação, né? Que podem danificar a informação, fazer com que eu perca ou vaze informação. Então, isso é a análise dos riscos, a análise dos problemas, dos potenciais problemas. E depois, é claro, eu vou mensurar esses problemas para ver qual que eu vou tratar primeiro. Vou dar um exemplo de análise de risco que foi feita e que, claro, nunca ninguém ia imaginar que isso ia acontecer, mas aconteceu. Né? Agora fazem 20 anos, né, do ataque de 11 de setembro, no World Trade Center. Então, o World Trade Center ele era uma infraestrutura, né, eram as duas torres gêmeas, né, é uma infraestrutura com mais prédios, né, mas as duas torres principais, né, as torres gêmeas que caíram. Então, o que acontecia? Na época, tinha um banco, não lembro o nome do banco, mas o data center do banco estava em uma das torres. E o backup do data center estava na outra torre. Então, tinha o data center principal e o sistema de backup, um data center igualzinho, com todos os dados replicados na outra torre. Nunca se imaginou que as duas torres iriam cair. Primeiro, nunca se imaginou que uma delas iria cair, mas nunca se imaginou ali que, né, que as duas iriam cair. Né? O que eles imaginavam era, de repente, sei lá, um corte de fornecimento de energia, um incêndio, né? Agora, a queda da torre em si, não. Então, o que acontece? Foi-se analisado o risco, verificou-se que a probabilidade era muito baixa, né, de pegar fogo, sei lá, nas duas torres, e colocou-se o backup um do lado do outro. Deu problema. Né? Então, o que acontece? A probabilidade era ínfima, mas aconteceu. Então, por isso que hoje em dia, data centers, você tem, por exemplo, um data center aqui vamos dar um exemplo aqui em Lages. Então, eu tenho, sei lá, os servidores no data center, dentro do próprio data center, lá em outra sala, né, eu tenho meus backups, né, eu tenho uma cópia do data center ou dos backups num raio, por exemplo, de 10 quilômetros desse cara, depois eu tenho num raio de 50, eu tenho numa outra cidade, eu tenho num outro estado. Sistemas de banco no Brasil hoje, por exemplo, tem cópias de data center em estados diferentes, capitais, né? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, se eu não me engano, é Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, eu não sei se tem Curitiba também. Então, o que acontece? Justamente para isso. Não estou pensando que vai cair uma bomba atômica, mas às vezes pode acontecer uma situação bem crítica, né, que a coisa começa a ficar complicada. Alguns anos atrás, na época eu lembro que eu estava no mestrado, se não me engano, lembra que o pessoal estava fazendo uma manutenção nas torres lá que ligam o continente a Florianópolis. O pessoal acendeu um liquinho lá dentro, explodiram aquele liquinho lá dentro, se jogaram lá de dentro, elas meio que se quebraram a hora que caíram lá dentro da água lá, mas se salvaram, pelo que eu entendi. Mas o que aconteceu? Cortou todo o fornecimento de energia da ilha. Os roteadores, o ponto de presença da internet em Santa Catarina está lá dentro da UFSC. Né? O POP, que a gente chama POP SCC, está dentro da UFSC. A UFSC não tinha mais energia e os roteadores não funcionavam, então muitas das infraestruturas de internet na época caíram. Né? Então o que o pessoal fez? Teve que migrar os roteadores, levar os roteadores lá da ilha, né? Lá para dentro, para fora, botaram os no breaks, né? Só que tinha um problema da questão da infraestrutura de comunicação, porque a fibra óptica passava em outros locais. Tiveram que levar alguns equipamentos para fora. Né? Então, tem todos os problemas que aconteceram. Então, às vezes, a gente não está falando de uma bomba que vai cair ou alguma coisa assim, mas um problema maior aí, de repente, do fornecimento de energia, né? Um incêndio, alguma coisa assim. Então, a gente tem backups espalhados aí. Né? Então, mas todas essas probabilidades são análises de risco. E a gente tem, em função disso, o gerenciamento do risco. O que é o gerenciamento de risco? Inclui a análise de risco, né? E a análise do custo-benefício. Então, quanto que eu vou gastar para implementar alguma segurança em função desse risco aqui? E a avaliação da segurança, de proteção, e a revisão total da segurança. Mesmo assim, eu ainda tenho risco residual. Então, são aqueles riscos que ainda vão existir mesmo depois de aplicadas todas as medidas de segurança. O que quer dizer isso? Vamos voltar lá, por exemplo, do data center lá na torre, né? Do World Trade Center. Então, eles devem ter implementado sistema de CO2 para evitar incêndio, várias coisas. Só que eles nunca imaginaram, vou montar sei lá, uma sala blindada, porque se der um terremoto, cai a torre.
Isso, então, assim, a probabilidade disso acontecer era ínfima, o custo para tratar isso era muito grande, se foi colocado como risco residual. E aconteceu, então é um problema. Hoje em dia a gente tem data centers em bunkers antigos, né, que eram da época da Guerra Fria. Então tem muito bunker, principalmente no leste europeu, que era usado para armazenamento de armamento nuclear, né, ou sistema militar, né, que acaba hoje sendo usado como data center. Então, o que acontece? É um bunker, uma infraestrutura lá que pode ter uma guerra em cima ali na superfície, lá dentro ele vai continuar funcionando. Então, tem alguns data centers, inclusive vocês podem até alugar serviço desses data centers pela internet, né, com um preço, claro, um pouco maior do que os normais, né? Mas o que eu quero colocar para vocês? Então, você tem análise de risco, você vai ver todos os problemas, potenciais problemas e probabilidade desses caras acontecer. O gerenciamento do risco, que inclui essa análise, e o custo-benefício, ou seja, quanto que eu preciso gastar para resolver esses problemas. Então, vai ter problema que vai ter um custo de implementação muito alto para resolver, vai ter problema que tem um custo relativamente baixo, né? Então, sempre você vai analisar quanto que tu vai gastar para resolver e qual a probabilidade dele acontecer, né? Então, por exemplo, aquele exemplo do banco, né? A probabilidade dele acontecer era ínfima e o custo para resolver aquele problema era muito grande. Isso foi deixado como risco residual, que é aquele que, não, eu sei que ele existe, o custo é muito alto ou a probabilidade é muito baixa, eu vou deixar ele ali como, né, não vou mexer. Né? Então, vou assumir o risco. Basicamente é isso. O risco residual é isso. Né? A empresa ela assume o risco daquela situação acontecer. Então, basicamente assim que funciona a questão do risco em si. Aí depois a gente tem a questão da ameaça. A ameaça são ações ou eventos que podem aí prejudicar a segurança. Ou qualquer coisa que possa afetar ou atingir a operação do sistema no sentido de causar um dano à confidencialidade, integridade e à disponibilidade, ele pode ser considerado aí uma potencial ameaça. As vulnerabilidades. Vulnerabilidades, como o próprio nome diz, são fraquezas do sistema. Né? Então, por exemplo, uma falha de segurança em um sistema, um software, um programa, né? Ou um hardware, como por exemplo aqueles bugs que tem nos processadores da Intel, que pode ser explorado e permitir aí uma intrusão, permitir a efetivação de uma intrusão. Então, as principais origens de vulnerabilidades têm a ver com falhas de software ou hardware, né? Normalmente a gente está associado a projeto, deficiências de implantação, a instalação ou configuração incorreta, por exemplo. Eu montei um laboratório, trabalho numa escola e montei um laboratório e não configurei corretamente as máquinas do laboratório e as pessoas estão conseguindo instalar coisa lá dentro. Problema de configuração, né? Na instalação, ou deficiência do gerenciamento. Normalmente isso está associado a empresas pequenas que instalam um parque tecnológico e deixam ele lá. Né? Então, assim, é procedimento que é inadequado, falta de verificação, né, e de monitoramento. Então, acontece, não tem ninguém para atualizar antivírus, não tem ninguém para analisar se a rede está tendo um comportamento inadequado, não tem ninguém para analisar log do servidor, para ver se tem alguém tentando atacar o servidor, né, os servidores, né, ou os roteadores da infraestrutura de comunicação. Então, assim, a falta de gente ali para trabalhar. Aí a gente volta naquela corrente que eu falei para vocês. Então, o elo mais fraco acaba sendo as pessoas, né? Seja porque o gestor não tem a cabeça de que precisa ter alguém ali trabalhando só nisso, ele quer. O cara é programador e ele entende um pouquinho de servidor e ele vai fazer essas duas funções. Pronto, já não vai funcionar direito. Né? Então, as empresas têm que ter essa consciência. Mas o que é empresa? São os gestores, né? Os gestores das empresas. E agora a gente entra na parte do conceito de intrusão. O que é uma intrusão, né? Então, primeira coisa, os passos, né, por uma intrusão. A gente tem a análise das vulnerabilidades, então o que é? Primeira coisa, né, a pessoa que está tentando fazer o ataque, né, a entidade maliciosa que a gente chama, né, ela vai tentar verificar qual é o melhor caminho para conseguir chegar no objetivo. Então, ele vai analisar, digamos que seja um hacker tentando invadir um servidor, ele vai analisar quais são as vulnerabilidades do servidor. Então, o que acontece? Ele vai escanear esse servidor, vai snifar, que a gente chama o servidor, a gente vai brincar um pouquinho com ferramentas de sniffer depois, né? Então, ele vai verificar qual que é a versão, qual que o sistema operacional está rodando no servidor, qual que é a versão do sistema operacional, se tem patch de segurança pendente ou não, qual que é os protocolos, quais são os serviços, versões dos serviços que estão rodando. Qual que é o servidor web que está rodando? É um Apache ou é um outro servidor?
Tá rodando num Linux ou está rodando num Windows? E com base nisso ele vai conseguir saber, olha, não, mas peraí, está rodando num Windows versão, sei lá, 2000, versão Server 2000, e eu sei que ele só aplicou o patch 1, mas tem uma falha de vulnerabilidade no patch 2 e ele não aplicou. Então eu posso explorar essa falha. Então tudo isso faz parte da análise de vulnerabilidade. Uma vez feito isso, começa a se preparar as ferramentas. Um hacker mais experiente ele vai programar suas próprias ferramentas, se ele já não tem elas prontas. O pessoal que gosta de brincar, né, vai usar um rootkit, digamos assim, para tentar usar alguma coisa ali, né? E essas ferramentas são as ferramentas que ele vai utilizar para tentar fazer a intrusão. De posse dessas ferramentas, aí começa a ameaça ou a tentativa de ataque, que é quando, por exemplo, ele vai começar a tentar. Então, por exemplo, tentei acessar com a conta do Robson, entrei lá no Siga, botei o usuário do Robson e vou tentar uma senha. Então, isso é uma tentativa de ataque. Né? Então, por exemplo, no caso do ladrão lá, é como se ele pulasse o muro. Ele não conseguiu nada ainda, ele só pulou o muro. Né? Está começando a tentar fazer alguma coisa. Aí a gente tem efetivamente o ataque, é quando ele realiza o arrombamento, ele conseguiu entrar. Né? Então ele vai tentar ali fazer alguma coisa ali e consegue fazer isso. No caso ali, a pessoa tentando fazer esse login. A invasão, que é o sucesso do ataque, então, o fato de você sofrer um ataque, por exemplo, um servidor de SSH, de terminal remoto, o fato de alguém tentar acessar com o usuário de outra pessoa, de forma repetida, ou seja, está tentando está sofrendo um ataque, não significa que aquele ataque teve sucesso. Então, sofrer ataques, né, de segurança, né, que tentam corromper a segurança, não significa que a segurança foi prejudicada. Né? Então, assim, servidores sofrem ataques o tempo todo, às vezes intencionalmente, às vezes acidentalmente. Então, o que acontece? Tem que entender que o ataque em si é só a tentativa do ladrão, a tentativa do hacker. A invasão, sim, a invasão é o sucesso do ataque. Então, se numa daquelas tentativas ele teve sucesso, aí houve uma invasão. Aí sim a coisa começa a ficar perigosa. Né? Então, o ataque em si, se você for um administrador de sistemas inteligente, tu vai analisar teus logs e tu vai ver que o teu servidor está sofrendo ataque. E com base nisso, tu vai implementar alguma medida para evitar aquele ataque. Né? Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhava como administrador de sistemas no Departamento de Automação e Sistemas, da UFSC, que era onde eu fiz o mestrado. Fiz o mestrado em automação. E o que acontecia? Era normal, a gente tinha 2 servidores de SSH lá de terminal remoto para os usuários, para os professores e alunos acessarem de casa os arquivos lá de dentro do servidor da UFSC, daquele departamento. E era normal, às vezes, o pessoal ficar tentando acessar via SSH. O que eu fiz? Eu vi que tinha essa situação, implementei um programinha que ele, no nosso firewall, ele bloqueava o IP. Então a pessoa tentou 5 vezes seguidas a partir do mesmo IP e errou a senha, o que acontece? Ela vai ficar bloqueada durante 1 hora. E isso faz com que o quê? Vai fazer com que a pessoa pare de tentar atacar? Não. Mas vai fazer com que o ataque seja bem menos eficiente. Então, se é alguém que o professor lá tentou fazer o login e esqueceu a senha e fez 5 vezes, ele, putz, agora vou ter que esperar 1 hora e depois tenta de novo, não vai ter problema nenhum. Agora, se é alguém que realmente está tentando rodar um programa para tentar acertar a senha, se ele tiver que esperar 5 tentativas por hora, fica inviável para ele. Então, ele vai parar ali e vai tentar fazer outra coisa. Né? Então, o que acontece? O ataque em si, pessoal, ele, na verdade, ele também dá oportunidade para quem é o gestor de tentar implementar alguma contramedida ali, alguma coisa que possa evitar o ataque. Mas a gente também tem contramedidas quando a invasão acontece, né? Que tem o que a gente chama de IDS, que é Intrusion Detection System, que é o sistema de detecção de intrusão. Então, acontece, tem sistemas que você pode instalar nos serviços, na rede em si, que detectam uma intrusão, né? Que pode detectar uma intrusão. E se essa intrusão acontecer, o sistema automaticamente pode tentar disparar uma contramedida. No caso, por exemplo, de uma casa, pode ser o alarme, vem o cachorro, morde a perna do ladrão. No caso do sistema, ele pode fazer o quê? Ele pode isolar toda aquela rede do servidor. Então, automaticamente eu posso rodar um script, eu posso fazer com que aquele servidor onde foi detectada a intrusão, ele fique isolado de todas as redes da minha infraestrutura, fazendo com que o que aconteça? Fazendo com que esse atacante que conseguiu acesso a esse servidor não consiga sair dele para ir para outros servidores e acessar minha rede toda. Né? Então, um sistema de detecção de intrusão, ele ajuda no disparo, né,
de contramedidas depois que aconteceu alguma coisa. Mas eu posso também disparar algumas contramedidas, como no exemplo que eu dei para vocês do ataque. O ataque está acontecendo, não teve sucesso, está só tentando fazer, né? Então eu posso disparar contramedidas para evitar esse ataque, para diminuir a probabilidade que ele tenha sucesso e que ocorra efetivamente uma invasão, certo? Do ataque, pessoal, eu vou terminar a aula de hoje por aqui, tá? E a gente continua depois, e eu continuo aqui na parte de ataques, tá? Deixa eu fechar aqui. Ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar? Tranquilo aqui, pessoal. Aqui também. Tranquilo também, professor. Beleza. Então tá, pessoal. As aulas, praticamente, elas vão ser uma mescla de aulas síncronas, como essa, e aulas assíncronas. Então, vai ter vezes que a gente vai marcar e vou estar aqui, vou tirar dúvida e vou estar explicando para vocês. Vai ter vezes que eu vou disponibilizar material, seja material para leitura, seja uma lista de exercício, uma aplicação para vocês desenvolverem, um software para vocês brincarem, ou uma aula gravada em vídeo também, né? Então, a gente vai fazer uma mescla desse tipo de aula, né? E eu volto a colocar para vocês a questão das dúvidas, né? Então, se tem dúvida, tenta colocar lá no fórum para todo mundo poder ver. Se está com vergonha, manda por e-mail, eu tento responder. Não entendeu? Manda de novo por e-mail dizendo, olha, professor, preciso agendar um horário aqui para tirar a dúvida. E a gente agenda um horário, seja ele qual for, não tem problema. Mandem com antecedência, né, para não deixar a coisa em cima da hora, de repente, que pode dar zebra aí, eu posso estar com outras atividades, posso não conseguir atender vocês de forma rápida. Né? Então, peço que vocês se organizem também nesse sentido. Comunicação comigo via e-mail ou via Siga, né? Eu não faço parte dos grupos de WhatsApp, né? Então, peço que vocês prestem atenção no Siga e prestem atenção no e-mail que vocês cadastraram no Siga, né? Que é por lá que a comunicação ocorre. Seja minha, seja, por exemplo, do professor João, enquanto coordenador do curso, tá? Eventualmente, quando ele precisa notificar vocês, ele faz também via Siga. Né? E fico à disposição para vocês aqui para questionarem, seja parte do conteúdo aqui da disciplina, seja outras questões que vocês, de repente, tenham dúvida ou tenham curiosidade, vocês podem perguntar aqui e a gente vai moldando a disciplina conforme vocês acham que vale a pena aqui, claro, com esse cerne aqui do plano de ensino, mas a gente pode abordar outros tópicos que, de repente, vocês queiram ver, que seja de interesse de vocês. Tá, pessoal? Eu vou finalizar a gravação, então, agora, porque o conteúdo da aula basicamente era esse, né? Só interromper aqui. Foi a gravação.